Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Doutor, muito obrigada e aproveito para o cumprimentar. E gostava de voltar a falar aqui sobre um caso, ainda não falámos muito sobre este caso, que é o caso da Quinta do Lago. Houve um Conselho Alargado de Crédito, em janeiro de 2017, que aprovou, de 2007, que aprovou um financiamento em sindicato bancário, em que a Caixa entraria com 50% de 177 milhões de euros. Era uma construção societária complexa e o parecer de risco, aliás, refere que não se conheciam os acionistas. Exatamente. Posso só perguntar o número do crédito? É que há 3 casos que eu não consegui ter acesso. Olha, temos aqui o C13, o C14, o C15, não consegui... era precisamente esses. São esses casos aos quais eu me refiro. Do meu tempo, C13, C14 e C15, não consegui ter, peço-lhe imensa desculpa, mas não consegui sequer ter as atas. Eu pedi as atas do Conselho de Crédito e não recebi. A acreditar que a Caixa mandou as atas a quem esteve presente, mas a Sra. Deputada tem as atas com certeza, eu nem sequer, não sei se estive presente, mas esses 3 casos são para mim, são desertos. Tenho mais 2, mas não são do meu tempo, que é a Brizal e que é o C18 e o C19. Muito bem. Mas talvez seja possível ver nas atas se esteve presente. Muito bem. Não, mas queria perguntar, tinha aqui algumas questões. Nós temos, neste caso, 2 situações que para nós são complicadas ou que vemos com alguma preocupação. Esta era uma operação, como eu estava a explicar, que era complexa, que teve 2 momentos críticos. A operação, o parecer de risco tinha, e no próprio Conselho Alargado de Crédito tinha ficado acordado que a libertação dos montantes para a primeira fase da construção só ocorreriam após 25% de comercialização e a DGE veio, até antes da celebração do contrato, pedir para mudar essa percentagem para 10%. E nessa altura, aparentemente não foi solicitado um parecer da DGR. Mais tarde, a DGE Sul vem pedir que a operação deixe de ser sindicada porque há um desinteresse do PPI. Portanto, inicialmente havia interesse do PPI em participar nesta operação e a seguir deixa de haver. O senhor doutor, por acaso, sabe porque é que o BPI se deixou de interessar neste projeto? Sra. Deputada, não sei. Estamos a falar do C15, não é? Não sei. A única nota, e repito-lhe, C13, C14 e C15, tenho aqui um buraco branco, e a única nota que tomei no C15 é que, efetivamente, a Ernst Young diz que o parecer é inexistente. Mas, numa frase seguinte, e estou a traduzir, estou a transcrever, a reler, numa frase seguinte diz: a proposta inicial, como a Sra. Deputada dizia, previa a sindicação da operação com outra instituição financeira, nem diz que era o BPI, 50-50. Tendo a mesma sido analisada pela DGR, cujo parecer foi condicionado. Acresce que a finalidade, garantias e o parecer da DGR e outros factos relevantes, isto é uma nota minha, são iguais ao dos C13. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que se vir, digamos, o C13 e o C15, encontra bocados de texto iguais. E, verdadeiramente, a única nota que tenho é dessa nota da sindicação 50-50, mas tomada por mim com base no relatório da Ernst Young, sem acesso às atas do Conselho de Crédito. Muito bem. Então, nós temos aqui uma operação que pedia a sindicação, enfim, o parecer de risco pedia a sindicação. Situação essa que acabou por vir a ser, o doutor não se lembra, mas de facto acabou por vir a ser ignorado porque a Caixa não, enfim, de facto o outro investidor não entrou e, portanto, a Caixa fez sozinha. Isto é um bocadinho semelhante ao que aconteceu com o Val de Lobo, sendo que o Val de Lobo é um bocadinho mais grave. E é um bocadinho mais grave
Porque nós já sabemos que o projeto, e temos referido isto abundantemente, o projeto foi apresentado diretamente por um administrador, disse aqui o diretor da Empresas Sul, o diretor de comercial de empresas e o diretor de risco alertaram para a necessidade também de fazer uma sindicação de projeto e a administração aprovou de novo sem sindicar o projeto. Apenas de novo com base no interesse de um administrador. E isto são apenas 2 exemplos em que os outros bancos de facto não fizeram igual à Caixa. Há outros, mas estes são 2 exemplos em que os outros bancos não fizeram igual à Caixa. E, portanto, o senhor doutor veio aqui dizer que era um período de euforia, mas nitidamente não era euforia para todos, portanto, ou seria mais moderada nos outros. E por isso eu gostava que me explicasse porque é que a Caixa estava especialmente eufórica. Senhora Deputada, explico-lhe com todo o gosto. Deixe-me dizer-lhe, digamos, o seguinte. Se tivesse havido um período de euforia na Caixa, então isso refletir-se-ia no custo do crédito, nas imparidades. E como eu tive oportunidade de não ler, porque não se lê em mapas, mas de vos referir na página 9 da minha apresentação, digo que o custo do crédito, das perdas anuais médias da Caixa foram 0,91%, tendo 4 bancos, e eu fui buscar todos os bancos ibéricos cotados, tendo 4 bancos, o Popular e o Santander, o BCP e o BES, custos de crédito superiores. Portanto, se me permite, a euforia ou foi boa, foi magnífica, porque não se refletiu em custos de crédito, mas o que é mais provável é que nem sequer tenha, digamos, acontecido. Aliás, deixe-me dizer-lhe, digamos, o seguinte, e agora falamos, as euforias traduzem-se normalmente em cotas de mercado. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, em 2005 o BPI tinha uma cota de mercado de crédito concedido de 13,1, em 2006 13,5, em 2007 13,2. O BES tinha 22,5, 23,2, 22,6. O BCP tinha 33,1, 31,4, 31,6. A Caixa tinha 31,3, 31,9, 32,5. Não há aqui nenhuma euforia. Digamos, muitas vezes, digamos, os bancos participavam ou não nas operações sindicadas, consoante a remuneração, consoante a ligação que tinham a outros clientes locais, mas diz-me a senhora doutora, a Caixa não procedeu como aos outros. E eu digo, olhe, se a gente tem procedido como alguns dos outros. Não era, digamos, não teria sido uma brilhante ideia. Olha, é curioso que refira isso, porque de facto os exemplos que refere aqui de bancos que tiveram mais perdas, um deles é precisamente, para além, enfim, dos espanhóis nós não temos os resultados, mas um deles é o BES, que teve realmente, enfim, nós sabemos que não era exatamente um exemplo com o qual a Caixa se queria comparar. Portanto, enfim, eu compreendo a sua referência. Mas depois também temos o caso do BCP. E não é verdade, Sr. Doutor, que de facto o que aconteceu aqui com o BCP foi um bocadinho diferente, porque segundo dados dos próprios, dados das contas dos próprios bancos, e são aliás dados que foram recolhidos pela jornalista Helena Garrido no livro que escreveu, nós temos exatamente no período 2005-2007 que as imparidades de crédito que foram geradas na sua administração eram superiores a 17% e no BCP eram 4,6%. Portanto, de facto, a situação na Caixa foi diferente. Mas repara, a palavra euforia não fui eu que disse, foi o Sr. Doutor que referiu numa intervenção em resposta a alguém. Portanto, claro, eu estou apenas, de facto, a corroborar aquilo que disse. De facto, se calhar na Caixa houve uma certa euforia. E gostava que me confirmasse uma coisa. Das perdas que estão no top 25, digamos, pode confirmar se é verdade ou não
que das perdas de 1.300 milhões de euros, mais de metade, mais de 800 milhões, tiveram origem na sua administração? Sra. Deputada, como eu tive a oportunidade de lhe dizer, digamos, de ler e depois de dizer várias vezes, só por um milagre é que, efetivamente, digamos, as maiores perdas não estariam concentradas em 2007. Só por um milagre. Não aconteceu só por causa da crise, aconteceu por outros motivos, dos quais não coloco a administração e a instituição fora, mas tiveram muito a ver com isso. Agora, faça-me o favor que eu pedi há bocado para me ser feito, que é, diga assim, então teve o maior número dos casos do top 25. Sim, senhor. E diga também, se puder ou se for possível, que diz, e teve também os melhores resultados da história da Caixa. Pronto, e ficamos quites. Não há 2 anos com resultados maiores que os anos de 2006 e 2007. Não há. Sr. Doutor, quais eram os pelouros específicos na Caixa, os seus pelouros específicos? Desculpa. A distribuição inicial, em agosto, o que é que eu tinha? Tinha a Secretaria-Geral, o Gabinete de Apoio ao Conselho, a Direção de Auditoria Interna, a Direção de Gestão de Risco, o Gabinete de Imagem e Comunicação e o Banco de Investimentos. Admito que sejam pelouros muito perto daqueles que tinha o Dr. Vítor Martins, mas não sei. Por tradição, na Caixa, a Direção de Auditoria Interna e a Direção de Gestão de Risco estavam sempre com o Presidente. A Direção de Gestão do Risco, desde que foi criada, e a Direção de Auditoria Interna era a tradição da Caixa, isso. E pode-me explicar porque é que havia essa tradição? Em relação a uma delas, de certeza que sou capaz de lhe explicar, que é a Direção de Gestão do Risco. Ela foi criada pelo professor António de Sousa e, se não tivesse a reportar diretamente ao Presidente, as dificuldades que teve deveriam ter sido muito maiores do que aquelas que efetivamente o professor Vasco de Oreiros sentiu. Então, qual sentia que devia ser o seu papel, como é que via o seu papel enquanto responsável pelo pelouro da Direção de Risco? Minha senhora, falava muitas e imensas vezes com o professor Vasco de Oreiros. Tentávamos, perguntavam há bocado se o risco devia ser acarinhado, fortalecido, etc. Sim, claramente, muitas vezes. E também há, e peço-vos para verem nas atas do Conselho de Administração, há efetivamente 2 ou 3 projetos com apoio de consultores externos, McKinsey, provavelmente, Deloitte, não sei, relativamente à gestão de risco. Então, e acha que fazia parte desse processo de acarinhamento da Direção de Risco, como falou, acarinhar a Direção de Risco, ignorar sistematicamente os parceiros de risco, como foi o caso com a sua administração? Sra. Deputada, digamos, está a partir de não sei quantos casos para uma totalidade. Eu não sei de quantos casos é que está a tirar esta ilação, mas isso, permita-me que lhe diga, deixe-me tentar encontrar, mas permita-me que lhe diga, grande parte dos parceiros de risco, para já a sua afirmação, peço-lhe desculpa, mas não corresponde à verdade, ponto. Não, ainda bem. Isso é ótimo. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Grande parte dos parceiros de risco eram condicionados. E havia uma parte que era positiva e outra parte que, digamos, que era favorável e uma parte que era desfavorável. Eu dei-me, mas no meio de tanto papel, talvez tenho dúvidas que consiga encontrar, mas vou tentar. E vou-lhe tentar dar conta, desde que foi criada a Direção de Risco,
quantos casos é que pode citar? Dê-me só deixe-me ver se consigo encontrar. Tenho dúvidas que consiga encontrar, porque eu próprio fiz um quadro com pelos vários anos, com os pareceres favoráveis, condicionados e desfavoráveis. Mas para isso era preciso que, genialmente, eu conseguisse encontrar esse papel no meio de tanta nota, que é uma coisa que me está a parecer que não vai acontecer. A senhora deputada ia-me ajudar, ia dizer que tinha isso presente, se fizesse essa gentileza. Com certeza. Neste período em que esteve na administração da Caixa Geral de Depósitos, do relatório da Ernst & Young, temos que do top 25 de operações, houve 14 em que que foram com a sua administração, das quais 12 ou não tinham parecer de risco, ou parecer de risco tinha condicionantes que não foram acolhidas, ou o parecer de risco era negativo e a operação foi aprovada na mesma. Sra. Deputada, não há, não sei, estou à espera de encontrar, admito tudo, mas não há, por definição, operações que não tenham parecer de risco. Não há. É um problema de definição. Eu quero lá saber o que vem no relatório, Sra. Deputada. Eu peço-lhe imensa desculpa, por definição não há. Portanto, não há. Segundo, está, portanto, a falar-me de 13 operações. Encantado. Está bem, uma delas diz-me que não tem parecer de risco, que eu lhe digo que não é possível. Está-me a falar de 13 operações, está bem. Eu pedi-lhe um favor, que eu, enfim, esse não consegui calcular, mas é de calcular quantas operações de crédito foram ao Conselho Alargado de Crédito, porque é disso que estamos a falar, quantas foram ao Conselho Alargado de Crédito para tirar essa, digamos, amostra. Verdadeiramente não penso que efetivamente tenha sido, digamos, um período em que não se levasse em linha de conta o que o risco dizia. Não penso nada disso. Doutor, eu acho que uma das conclusões que nós podemos tirar, e o relatório da Ernst & Young terá questões certamente difíceis, mas de todas as audições que ouvimos até agora, da própria audição hoje do doutor aqui hoje, que reconheceu que houve erros, eu acho que uma coisa que nós podemos concluir, e com este termino, porque penso que já tinha ultrapassado há bocado um bocadinho o meu tempo, é que nós estaríamos todos muito mais satisfeitos e se provavelmente não estaríamos até tão tarde nestas audições aqui atualmente se a Caixa, se a sua administração tivesse tomado em consideração as condicionantes, os riscos, se o setor que tinha o pelouro da direção de risco tivesse de facto tomado mais atenção àquilo que a direção de risco estava a dizer, porque acho que é perfeitamente óbvio para todos que o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos é que uma grande parte dos problemas que acabaram por conduzir a imparidades foi terem, e casos que todos conhecemos e que todos referimos sistematicamente nestas audições, que as perdas, as imparidades poderiam ter sido muito mitigadas se tivessem acolhido as recomendações da Direção-Geral de Risco. Portanto, e com isto termino, Sr. Presidente. Obrigado. Sra. Deputada, se me permite, 2 pontos. A Sra. Deputada confunde, enfim, bem, com certeza, mas ter o pelouro e agir de determinada maneira em Conselho de Crédito. Eu, em Conselho de Crédito, não tinha o pelouro do risco. Eu, em Conselho de Crédito, era o Presidente do Conselho de Administração e a minha função era fazer com que o Conselho de Alargado de Crédito funcionasse. Diga? Claro, e levava, e tomar, Sra. Doutora, e, Sra. Deputada, e tomar em linha de conta as áreas comerciais e levar em linha de conta os assuntos jurídicos, tudo, mas não era um problema de pelouro. Eu há bocado passei por cima e estou a ver que não devia ter passado, mas então repito-lhe,
aquilo que eu passei há bocado por cima dizia assim, feitas as contas, no período em análise, as operações, estou a falar de 2000 a 2015, as operações em que o parecer da Direção de Gestão do Risco foi acolhido geraram 13% das perdas, enquanto que as operações em que aquele parecer foi desfavorável geraram apenas 7,7% das perdas. Digamos, pareceres a favor ou pareceres contra, a senhora deputada está exatamente a fazer... Diga? Também existem os condicionados que o Soutor e a administração também escolheu não acolher, os condicionamentos. Claro. Não, eu aqui limitei-me a dizer favoráveis, ou acolhidos ou desfavoráveis. Os outros, na verdade, havia condições de risco acolhidas, condições não acolhidas. Mas está a tirar verdadeiramente uma conclusão que não posso estar consigo nessa. Muito obrigado.